Olá pessoal, mais uma vez Marcos da Irã Pilates. Venho trazer aqui mais uma dica importante para quem está se preparando aí para fazer o caminho de Santiago de Compostela ou o caminho da fé, seu hiking, seu trekking, sua trilha. E hoje não podemos deixar de falar aí de uma parte importante do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre nossos pés, né? Ele que suportam aí todo o peso do nosso corpo aí e muitas vezes a gente dá um pouco de importância para ele, tá? A gente vai separar aí em dois momentos. Como a gente prepara os pés antes de fazer aí nossa peregrinação e como a gente cuida dos pés após aquele dia de trilha ou de peregrinação, ok? Quando a gente vai falar antes de preparação, primeira coisa aí que a gente tem que pensar, o que eu faço antes da minha trilha e o que eu faço no dia da minha trilha, tá? O que eu vou fazer antes? Bem, primeira coisa é você escolher o seu calçado. Não importa o calçado que você vai usar, não existe um calçado ideal. O calçado ideal, na verdade, é aquele que atende à sua necessidade, é aquele que você se sente bem, é aquele que você consegue fazer com tranquilidade aí um longo percurso, tá? Então isso daí é muito importante. Escolher o seu calçado, primeira coisa que você vai ter que fazer em todos os momentos, você vai ter que utilizar ele, tá? Que é o famoso amaciar o calçado, tá? É fazer com que o calçado tome a forma do seu pé e aí gerando aí menos pontos de atrito, de pressão que ele possa vir a ter, tá? Muita gente fala aí que um mês antes seria o ideal para você estar fazendo, mas se a gente for ver, um mês é um tempo muito apertado, porque se você descobrir que aquele calçado não te atende e você vai fazer a troca por um outro, você vai perceber que você está com um tempo muito mais curto ainda, e aí vai virar aí um efeito avalanche aí do problema de estar amaciando o seu calçado e aí prejudicando aí seus pés, tá? Então, muito importante aí, utilize isso, na verdade, com 3, 4, 5, até 6 meses de antecedência, tá? Tem pessoas, no caso, que fazem isso com um ano de antecedência, tudo. Então, quanto mais antecedência você tem aí como ter uma ideia se aquele calçado sim é bom para você, tá? Fazer isso a todo momento, utilizando esse calçado, indo num mercado, indo num shopping, se você puder estar com o calçado, isso daí vai te ajudando. Se você vai ficar um dia inteiro num evento que não seja, por exemplo, um casamento, alguma coisa do tipo, que dê para você ir com aquele calçado, faça-o, porque você vai ter uma noção de quanto tempo você vai ficar com ele, sendo que ele não te incomode. Então isso daí vai te dar aí um suporte bem grande aí na sua preparação. Segunda coisa se você for utilizar um calçado que tenha meia, né, utilize as meias parecidas com que você vai levar para sua trilha, para sua peregrinação, tá? Por quê? Porque você também vai descobrir porque existem meias que elas podem se adequar mais a você e outras não, tá? Então você vai perceber se a meia ela encharca muito rápido, se a outra já não encharca muito rápido, se ela escorrega no seu pé trazendo aí dobras, o que vai trazer um atrito no seu pé. Então isso daí é importante você estar fazendo, ok? Se você, peregrino, peregrina, é uma pessoa que aí transpira muito no pé, talvez tenha que se preocupar com algumas coisinhas. Primeira, secar sempre os pés, estar secando ele constantemente para tirar a umidade. Lembrando que calor e umidade, a tendência é grande de a gente ter uma bolha aí nos nossos pés, tá? Então, utilize talco, existem também cremes que tiram essa umidade do pé, que deixam aí esse pé aí mais propício para você estar com ele em boas condições aí para sua peregrinação, tá bom? E as unhas aí, como a gente preparar com antecedência, as unhas também não deixe para cortar logo assim que vai para a peregrinação, tá? É bom sempre estar aparando ela constantemente, sempre antes, tá? Por quê? Porque se você tem uma unha muito curta, ela pode descolar e ela pode sangrar. E se você tem uma unha longa, da mesma forma ela pode bater na ponta do seu calçado, né? E também aí causar um descolamento e aí vira sangrar, gera muita dor ou quebrar, né? Então gera muita dor.
Então a ideia é você deixar essa unha mediana, né? Você tem aí uma média, não muito grande, mas também não muito curta, tá? As pontas sempre arredondadas, tá? Então sempre trabalhar com as pontas arredondadas, isso daí vai te trazer um conforto, ok? Então isso é o que você faz já com muita antecedência, vai se preparando aí para a sua peregrinação. E aí vai chegar um momento que é o momento de peregrinar mesmo, que aí é a hora que você vai fazer valer a pena toda aquela sua preparação. E ali a gente já tem que ter uns outros cuidados, tá? A primeira coisa é no dia, se você transpira muito, usar um antiatrito. Se você não transpira, não há necessidade. Lembrando que tem coisas que servem para algumas pessoas e outras não, tá? Não existe aqui uma regra, existe aqui dicas que podem te trazer um conforto, tá? Então, se você transpira muito tal e não quer ter esse atrito, esse incômodo nos pés, passe um antiatrito. O antiatrito mais comum que se existe é vaselina em pasta, que você encontra em muitos locais aí Brasil afora, tá? Ou, se você quer investir um pouco mais, existe aí cremes, pomadas, antiatrito, aí, entre outras coisas, até com outras substâncias, né, e aromas, tudo mais. Mas uma vaselina em pasta, ela serve, ela é a base de tudo do antiatrito, tá bom? Segunda coisa, a sua meia. Ao vestir a sua meia, né? Ao colocar a sua meia, procure deixar ela extremamente justa. Por que extremamente justa, tá? Porque se ela tiver alguma dobra, se ela enrugar em algum momento, ela vai gerar um ponto de pressão e um ponto de atrito, tá? Então ela vai te trazer aí um incômodo durante a sua caminhada. E isso daí vai gerar dor, tá? Então tome cuidado quanto a isso. É importante você estar utilizando aí uma meia bem colocada, bem vestida, tá? O tipo da meia, lembrando sempre, aí vai depender muito de como você se preparou, né? E aquela meia que se adequa às suas necessidades, tá? O seu calçado ele tem que estar bem firme no pé. Lembrando que bem firme no pé, se é um calçado com cadarço, que tem que estar bem amarrado, não quer dizer que ele tem que estar estrangulando o pé, porque senão você vai estar fazendo aí um outro problema, você vai estar dificultando a circulação naquela região. Então, não. Você tem que deixar ele firme a ponto que seu pé não tenha jogo dentro do calçado, para não bater a ponta dos seus dedos no bico do calçado, né? Onde você vai ficar gerando atrito justamente por causa desse jogo que vai tendo lá dentro. Então é estar firme, porém não incomodando, ok? Então isso daí é muito importante. Se durante a sua caminhada, né, você perceber que seu pé está umedecendo, esteja com meias sobressalentes. Por quê? Naquele momento você tira a sua meia úmida, seca os seus pés, tá? Deixa até um pouco ali respirando ao ar, coloque uma outra meia seca e dê continuidade à sua caminhada. Quando chegar no seu albergue, quando chegar na sua pousada, aonde for que você vai pernoitar, né? Você pode estar lavando a sua meia, colocando ela para secar. Aí, comumente, a gente vê até no Caminho de Santiago algumas pessoas que penduram na própria mochila e às vezes para ir de um local a outro ela já está extremamente seca, tá bom? Mas tirar essa umidade é o mais importante, tá bom? Quanto mais você fizer isso, mais você tem um pé saudável. Pronto, me preparei, já sei o que eu preciso fazer na trilha, é muito importante. Tá, mas e depois? O que eu faço depois? Logo quando eu chego, tá? Quando eu chego, a gente vai dividir em três partes aí. Primeira é a limpeza do nosso pé, a segunda parte é a asepsia do nosso pé e a terceira parte é a respiração do nosso pé. Então, cheguei da minha trilha, acabei ela, tirei o meu calçado, tirei a minha meia se houver meia, tá? Vou lavar meus pés logo de cara? Não, não faça isso. Por incrível que pareça estranho, tá? Dê uns 5 minutos para o seu pé, tá? Por quê? Porque a temperatura e a forma como está o seu pé, a sua pele está naquele calçado, a água
pode prejudicar e pode fragilizar a pele do seu pé, tá? Então isso daí vai acarretar em facilidade de bolha, facilidade de rachadura, de descamação, coisas do tipo. Então dê uns 5 minutinhos aí e aí vai fazer a limpeza do seu pé. Limpeza do seu pé, água e sabão, tá? Lave bem entre os dedos, tire toda aquela parte de transpiração que precisa ter, tá? Isso daí já é o básico da limpeza, tá? Se você tiver alguma bandagem, e aí eu vou deixar um ponto aí importante, que não seja, por exemplo, curativos hidrocoloides, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, tá? Se você está com alguma bandagem, alguma fitinha que você colocou por causa de algum ferimento, algum atrito que causou, algum calinho que pegou mais e aí você colocou uma fitinha para diminuir o atrito, tire, tá? E faça a limpeza, porque vai ficando depositado micro-organismos ali na volta, não é o ideal, tá bom? Aí seca muito bem o seu pé, tá? Muito bem entre os dedos, tá? Existem pessoas que chegam a secar com a toalha, mas também usam papel para secar, tá? Mas seque muito bem, deixe muito bem seco, tá? E a gente vai para a asepsia. Asepsia, após estar limpo os seus pés, tá? A gente usa aí algum produto que desinfete se você tem algum ferimentozinho, algum calinho, alguma coisa, desinfete essa região, deixa essa região muito limpa para a gente não proliferar aí nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria, nada, tá? E aí utilize um creme, pode ser até a própria vaselina que você usa de atrito, passe um creme nos seus pés e massageie um pouco os seus pés, tá? Isso daí é importante, mas não precisa ser muito, não é para lambuzar o seu pé, tá? Você justamente vai fazer com que você possa massagear, você possa manter hidratado o seu pé. Isso daí vai te utilizar aí para você sentir até um certo relaxamento, ok? Feito isso, a gente vai para a respiração, tá? Respiração, o máximo que você puder deixar seu pé ao ar livre, melhor. Então, assim, o uso de sandália, de chinelo, é muito mais que bem-vindo, tá? E você pode estar utilizando dessas formas para você deixar o seu pé respirando. Até descalço mesmo, em alguns momentos, se puder ficar. Tudo claro que aí a gente corre o risco de sujar o pé novamente e ter que refazer o processo de limpeza e asepsia, tá? Então isso daí é importante, você deixar o pé respirar bastante aí, ok? Vamos falar sobre aquela dica que eu falei sobre o curativo hidrocoloide. Muitas pessoas, quando tem aí uma bolha no pé, acontece, elas compram alguns curativos que parecem um band-aid, assim, e ele vem com uma substância hidrocoloide dentro, que é uma substância preparada para remover aquela água que você tem da sua bolha ou de um ferimento, como um corte, uma queimadura, tá? Existem algumas formas que se pode utilizar o curativo hidrocoloide, tá? Em alguns tipos de ferimento, nem todos os tipos de ferimento ele pode ser utilizado, tá bom? Então, quando você coloca aquilo ali, aquele hidrocoloide, ele absorve, né, a água que você tem daquela que é formada daquela bolha que está inflamada, né, e ele vai transformando num gel. Então ele tira os micro-organismos daquela região, transforma num gel e faz uma película protetora, justamente para a pele voltar a grudar, que é a pelezinha da bolha, né, e não deixando com que o líquido se forme novamente. Tá? Então ele vai fazer essa proteção. Nesses casos, se for esse curativo que parece um band-aid hidrocoloide, esse não precisa remover lá na limpeza. Você mantém só o limpa por cima, tal, não precisa puxar. Se ele já estiver soltando, sim, aí você tem que tirar, tá? Se ele estiver solto, ele tem que tirar. Se ele estiver sujo demais, aí tudo bem, aí tem que tirar. Porém, tire-o com cuidado. Por quê? Porque ele forma também uma segunda pele, ele tem uma ação protetora aí importante e ele tende a ficar um tempo maior colado, justamente para dar tempo da secagem completa aí da sua bolha, tá?
Então, nesse caso, tá? Nesse caso, não tire. Pô, Marcos, mas quanto tempo eu deixo aí esse meu curativo hidrocoloide aí? Quanto tempo eu deixo, tá? Varia mais ou menos aí de 2 a 7 dias, tá? 7 dias é o máximo, tá? Que se falam, até na área da enfermagem, se fala para se deixar um curativo hidrocoloide, tá bom? Mais ou menos que é o padrão né, de curativo. E aí o mínimo uns 2 dias, porque aí dependendo da sua transpiração, alguma coisa do tipo, ele pode estar soltando. Se ele está soltando, aí você precisa tirar, faz uma limpeza, né, delicada aí, e aí você volta a colocar um outro curativo até você curar totalmente aquela região daquela bolha, do que foi feito ali naquele atrito, tá bom? Se você tem mais dúvidas, é só seguir a gente. Se você quer se preparar, não sabe como treinar, fala comigo, eu faço toda a montagem de planilha de treinamento para quem é peregrino, tá bom? Conto com vocês e até o próximo vídeo. Valeu!